Fala, pessoal! Bem-vindos ao ptbr.net. É sempre bom ter você junto com a gente para trocar uma ideia, aprender e se divertir. Queremos ouvir sua voz. Envie sugestões, dúvidas ou críticas pelo WhatsApp no 11 9 3502 9739. Sua participação faz toda a diferença para deixar nosso conteúdo sempre afiado. Manda sua mensagem e vem com a gente! Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar numa narrativa antiga, bem intensa, fala de julgamento, de hospitalidade assim testada ao limite, sabe? E também de uma fuga desesperada e umas decisões morais bem complicadas no meio do caos. Tudo começa com a chegada de uns visitantes meio misteriosos numa cidade que, tá prestes a enfrentar um destino terrível. Exato. É uma sequência de eventos, assim, carregada de significado, né? E muita tensão. A gente vai observar bem de perto essa interação entre essas figuras que, olha, parecem ser mais que simples viajantes e os moradores locais. Vamos analisar as reações das pessoas, que vão desde uma acolhida formal até, violência extrema. E também as questões morais complexas que surgem daí. O nosso foco vai ser entender como as coisas aconteceram e as consequências diretas, né? Pelo menos como o relato apresenta pra gente. Certo. A história começa já no fim do dia, ao anoitecer. 2 visitantes chegam lá nos portões de Sodoma. E Ló, que estava por ali, sabe, no portão, que era tipo um ponto de encontro de negócios na cidade antiga, ele vê os 2 e a reação dele é na hora. Ele levanta, vai até eles, se curva todo, num gesto assim de muito respeito, e já oferece a casa dele. É uma recepção que segue bem à risca os códigos de hospitalidade da época, né? De forma bem enfática até, ele insiste. Olha, meus senhores, peço que aceitem a hospitalidade aqui do seu servo, venham para minha casa, lavem os pés, passem a noite, amanhã cedinho vocês seguem viagem. Era esperado mesmo oferecer abrigo, proteção para viajantes. Interessante que, primeiro, eles recusam, né? Dizem que preferem passar a noite ali na praça mesmo. Mas o Ló não aceita essa recusa não, ele insiste. Insiste bastante. Essa insistência dele chama atenção, não chama? Sem dúvida. Essa ênfase toda na hospitalidade do Ló é crucial para o que vem depois. Essa insistência pode indicar 2 coisas, né? Ou ele tinha uma consciência muito forte dos perigos que estrangeiros corriam ali na cidade à noite, ou o senso de dever dele como anfitrião era, assim, excepcionalmente forte. Talvez as 2 coisas. O ponto fascinante é como essa atitude, que era virtuosa dentro daquele código social, coloca ele bem no centro do conflito que está para estourar. No Antigo Oriente Médio, a honra de um anfitrião estava, totalmente ligada à segurança absoluta dos hóspedes debaixo do teto dele. Falhar nisso seria uma vergonha imensa, sabe? Faz sentido olhando para esse lado cultural. Bom, ele finalmente convence os visitantes, leva para casa, prepara uma refeição, um jantar mesmo, com pães assados sem fermento, o que às vezes indicava uma refeição feita meio rápido, né? Sem tempo para a massa crescer, mas ainda assim um gesto importante de acolhimento. E eles comem. Só que a calma dura muito pouco. O relato descreve que antes mesmo deles irem dormir, a casa foi completamente cercada. E não era pouca gente, não. A narrativa fala em todos os homens da cidade, dos jovens aos velhos. Basicamente, a população masculina inteira, né? Eles começam a bater na porta, chamar o Ló e fazem uma exigência, assim, brutal, explícita. Cadê os homens que entraram na sua casa hoje à noite? Traz eles pra fora, a gente quer abusar deles. Aí a tensão explode, né? A hospitalidade do Ló é desafiada de frente pela agressão de todo mundo. Ele toma a iniciativa, ele sai pra conversar, fechando a porta atrás dele, tentando proteger os hóspedes. O apelo dele é quase desesperado. Não, meus irmãos, por favor, não façam uma maldade dessas. E nesse momento, assim, de pressão máxima, ele faz uma proposta que, nossa, até hoje choca a gente e gera debate. Ele oferece as próprias filhas
Ele diz, olha, escutem aqui, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para vocês e vocês podem fazer com elas o que quiserem, mas com estes homens não façam nada, por favor, eles são meus hóspedes, estão sob a minha proteção. É uma oferta que, para nós, soa monstruosa, né? E mesmo para os padrões antigos, é extrema. Os analistas debatem muito isso. Será que reflete o quão absoluto era o dever de proteger um hóspede, colocando isso acima até da segurança da própria família? Ou será que mostra uma falha moral profunda do Ló, talvez já contaminado pela degradação moral em volta dele? De qualquer forma, essa oferta tão radical mostra bem como Ló via a gravidade e a perversidade da ameaça que ele estava enfrentando ali. Coloca em choque o desejo da hospitalidade e a proteção da família, né? Uma coisa fundamental. E a reação da multidão. Rejeição total à proposta e ainda mais violência contra o próprio Ló. Gritam tipo, sai da frente, você chegou aqui como estrangeiro e agora quer dar ordem, pois a gente vai fazer pior com você do que com eles. Eles avançam, a intenção clara é arrombar a porta, e é aí que a coisa muda de figura. Exatamente. No auge da ameaça física, os visitantes agem. E agem de forma decisiva. Eles abrem a porta, puxam o Ló rápido para dentro e fecham de novo. Imediatamente, o texto descreve uma intervenção sobrenatural. Eles ferem os homens lá fora com uma cegueira súbita. Pega todo mundo, jovens e velhos. O resultado é o caos lá fora, com os agressores tentando achar a porta sem conseguir. Com a ameaça lá fora neutralizada, pelo menos por um tempo, o foco da conversa dentro de casa muda completamente, né? O clima deve ter sido de choque, de revelação. Com certeza. Ali, na segurança temporária da casa, os visitantes revelam quem eles realmente são e qual a missão deles para Ló. Eles dizem que foram enviados por Deus para destruir aquele lugar por causa da maldade do povo, que o clamor tinha chegado lá nos céus, e dão a instrução para Ló. Você tem mais alguém aqui? Genro, filho, filha, qualquer outro parente na cidade? Tira todo mundo daqui rápido. A sentença divina tá dada e a urgência é total. Ló sai correndo para avisar os futuros genros, aqueles que iam casar com as filhas dele. Ele implora, levantem, saiam daqui porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas a resposta que ele recebe é de zombaria. O relato diz que eles acharam que Ló estava brincando. Acredita? Essa incredulidade é um elemento trágico na história, né? Mostra um abismo entre a percepção da realidade deles e a catástrofe que estava vindo. E com o amanhecer chegando, a pressão aumenta. Os visitantes, que agora o texto chama de anjos, insistem com Ló. Anda, levanta, pega sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui e sai para vocês não morrerem no castigo da cidade. É impressionante que, mesmo com essa confirmação toda, com a urgência, o texto diz que Ló hesitava, demorava para agir. É uma reação humana, talvez, né? O choque, a dificuldade de largar tudo para trás. Sim, essa hesitação diante da perda total é psicologicamente compreensível, mas o tempo estava acabando. Por causa dessa demora, os anjos precisam agir de novo, de forma direta. A narrativa descreve que eles pegaram Ló, a esposa, e as filhas pela mão e levaram eles à força para fora da cidade. O texto até diz que essa ação foi por causa da misericórdia do Senhor por ele. É uma salvação quase que obrigada, né? Uma vez fora da cidade condenada, as ordens são bem claras. Fuja pela sua vida. Não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas para não morrer. A instrução é clara sobre para onde ir e, principalmente, sobre não olhar para trás. Mas, de novo, o Ló mostra medo e tenta negociar. Ele teme as montanhas, talvez por ser um lugar desconhecido, selvagem, ou por achar que não ia conseguir chegar lá antes da destruição pegar a planície. Ele suplica: "Ah, meu senhor, não. O senhor já me fez um grande favor, foi misericordioso salvando minha vida, mas eu não vou conseguir fugir para as montanhas. Essa desgraça vai me alcançar e eu vou morrer antes de chegar lá." E ele propõe uma alternativa. Aponta para uma cidadezinha ali perto. Olha, tem uma cidade pequena aqui perto para onde eu posso fugir. É tão pequena, deixa eu escapar para lá e salvar minha vida. Veja como ela é pequena. Essa negociação, num momento tão crítico, é notável.
levanta questões sobre como a vontade divina, que foi expressa, interage com a capacidade humana de pedir, de suplicar e, quem sabe, alterar um detalhe do plano. E, surpreendentemente, o pedido é aceito. Um dos anjos responde: "Tá bem, vou atender tão bem esse pedido. Não vou destruir a cidade que você falou. Fuja rápido para lá porque eu não posso fazer nada enquanto você não chegar." E essa cidade ficou conhecida como Zoar, uma palavra que lembra pequena, como Ló tinha dito. Ló e as filhas, então, correm para Zoar. O relato marca bem o momento. O sol estava nascendo quando Ló entrou em Zoar. E nesse exato instante, a destruição anunciada acontece. A descrição é muito forte. O texto diz que o Senhor fez chover fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra. É uma imagem assim de devastação total vinda de cima. E a destruição não ficou só nas cidades. Pegou toda a planície, todos os moradores que não fugiram e até a vegetação. Uma aniquilação completa daquela região. E no meio dessa fuga toda, caótica, acontece a tragédia pessoal da esposa de Ló, desobedecendo aquela ordem direta, né, de não olhar para trás. Ela olhou, a consequência, segundo o relato, foi instantânea e terrível. Ela virou uma estátua de sal. Se tornou um símbolo, assim, duradouro e sombrio da desobediência e das consequências de se prender ao passado que estava condenado. No dia seguinte, a narrativa dá pra gente uma visão de fora do evento. Menciona Abraão, que é uma figura central em outros relatos ligados a essa história. Ele sobe num lugar alto, de onde ele já tinha falado com Deus antes. E ao olhar na direção de Sodoma, Gomorra e de toda a planície, ele só vê uma fumaça densa subindo da terra, como se fosse a fumaça de uma fornalha gigante. Isso serve para conectar o evento a uma história maior, e talvez aquela intercessão que Abraão tinha feito antes, que não salvou as cidades, mas pode ter a ver com a salvação de Ló. De fato, o texto até menciona que Deus lembrou-se de Abraão quando tirou Ló do meio da catástrofe. Sugere uma ligação, né, entre a justiça, o relacionamento de Abraão com Deus e a preservação de Ló. Mas a jornada de Ló e das filhas ainda não tinha acabado com a chegada em Zoar. É verdade. O drama continua. O texto diz que Ló sentiu medo de ficar em Zoar. As razões não são claras, talvez a proximidade da área destruída, talvez medo dos moradores de Zoar, ou um trauma profundo mesmo. Seja qual for o motivo, ele decide ir embora de novo. Ele acaba indo justamente para o destino que ele temia no início, as montanhas. E lá, ele e as duas filhas passam a viver isolados numa caverna. Um cenário que remete a isolamento, a desespero. E é nesse contexto de isolamento extremo que acontece o último ato, bem controverso dessa história. A filha mais velha conversa com a mais nova. O raciocínio dela, como está descrito, é pragmático e chocante. Ela diz algo como: nosso pai está velho e não tem mais nenhum homem aqui nesta terra para casar com a gente, como é o costume. Vem, vamos embebedar nosso pai com vinho e deitar com ele para a gente poder preservar a descendência do nosso pai. A lógica que ela apresenta é puramente a da continuidade da linhagem no mundo que elas percebiam como dizimado. Exato. A justificativa clara no texto é essa: preservar a linhagem da família. Na cabeça delas, isoladas, talvez achando que a destruição tinha sido ainda maior ou que nunca mais teriam contato com outros povos, essa seria a única forma de não deixar a família acabar. O plano é colocado em prática. Naquela noite, elas embebedam o pai. O texto faz questão de dizer que ele estava tão bêbado que não percebeu nada quando a filha mais velha se deitou com ele. No dia seguinte, a mais velha conta para a irmã o que aconteceu e propõe repetir a dose. Olha, eu consegui deitar com meu pai ontem à noite. Vamos embebedar ele de novo hoje à noite e aí você vai lá e deita com ele. Assim a gente preserva a descendência do nosso pai. E o ato se repete na noite seguinte, com a filha mais nova. De novo, o texto enfatiza a inconsciência de Ló por causa da bebida. O resultado direto é que as duas filhas engravidam do próprio pai. Filha mais velha tem um filho e chama ele de Moabe. A narrativa já identifica ele como o ancestral do povo moabita. A filha mais nova também tem um filho e o chama de Ben-Ami, identificado como o ancestral dos amonitas. Se a gente conecta isso ao quadro geral da narrativa bíblica,
A história termina explicando a origem de dois povos vizinhos e muitas vezes inimigos de Israel. A forma como essa origem é descrita através de incesto, ainda que motivado por circunstâncias extremas de sobrevivência da linhagem, lança uma luz bem negativa sobre esses povos, né? Pelo menos do ponto de vista do narrador. A preocupação com a descendência está em toda essa história, mas aqui chega num clímax bem perturbador. Recapitulando então nossa análise de hoje, a gente explorou a narrativa da destruição de Sodoma e Gomorra, que é vista como um julgamento divino bem severo. Acompanhamos a fuga tensa de Ló e da família, marcada por ordens divinas, hesitação humana, intervenções sobrenaturais. Vimos a consequência fatal da desobediência para a esposa de Ló e, por fim, analisamos as ações eticamente complexas, chocantes mesmo, das filhas de Ló, motivadas pela necessidade de garantir a continuidade da família num contexto de isolamento total pós-catástrofe. O que fica claro é a complexidade das interações que são descritas ali. A gente tem atos de hospitalidade levados ao extremo, sendo confrontados por uma violência coletiva brutal. A gente vê medo, descrença, obediência meio à força e desobediência com consequências imediatas. E a gente testemunha atos desesperados em nome da sobrevivência e da linhagem que desafiam tabus fundamentais. O relato não esconde a dureza das situações nem as falhas dos personagens, sabe? Pinta um quadro bem intrincado das relações entre o divino e o humano e das próprias complexidades da natureza humana em momentos de crise. Essa narrativa, sem dúvida, levanta muitas perguntas, né? E reflexões sobre moralidade, justiça, sobrevivência e até as origens de conflitos antigos. Esperamos que essa análise detalhada tenha oferecido novas perspectivas e aguçado a curiosidade de quem nos ouve. Fica pra gente pensar como narrativas antigas, como esta, tratam de questões tão difíceis sobre o comportamento humano e a intervenção divina, e como esses temas continuam ecoando de formas diferentes até hoje, né? A gente gostaria muito de saber quais pontos desta análise mais chamaram a atenção ou geraram perguntas. Por favor, deixe seu like e compartilhe suas impressões nos comentários da plataforma onde estiver ouvindo a gente. Sua participação sempre enriquece nossa conversa. Até a próxima exploração.